resolver atividades. Setembro, né? Da nossa aula de hoje. Vocês vão perceber que os slides, eles estão bem parecidos, na verdade, com os slides da semana passada, porque, na verdade, a ideia é justamente essa, né? Na semana passada, eu expliquei para vocês como que funcionava a representação de substâncias, né? Como que a gente interpreta as fórmulas químicas das substâncias e as reações também. E eu percebi que né, a gente fez simulador e tal, então foi uma aula de introdução semana passada, e hoje a gente vai entender como que funciona isso na prática, resolvendo os exercícios, né, resolvendo as atividades. Então, nossas habilidades hoje é representar substâncias usando fórmulas químicas, né, que é a linguagem química, a gente entender como que funciona, interpretar, né, essas fórmulas químicas, interpretar as equações também em termos de quantidades de partículas, de reagentes e produtos envolvidos. Então, o nosso objetivo ainda é compreender a linguagem química das substâncias, certo? Entendendo também o que é substância simples, composta e assim por diante. Então, como vocês sabem, eu sempre gosto de fazer com vocês, né? Antes da gente falar mesmo, de começar a aula de hoje, vocês sabem que eu sempre gosto de começar com uma retomada, né? Para a gente ir lembrando tudo que a gente já falou, né? Então, vamos começar lá do mais básico. Quem vai me dizer aí o que é átomo? Se tiver alguém aí que saiba, mas tenha vergonha de falar aí no microfone, manda no bate-papo também, viu, pessoal? Que aí eu leio o que vocês colocaram, tá bom? Então, vamos começar. E aí, o que é átomo? Quem se arrisca a dizer? Quem quer mandar no bate-papo? A menor parte do material, da célula. Isso. É a menor parte que constitui a matéria, né? Então, tudo que é material, se a gente for quebrar lá, vai chegar num átomo, certo? Tinha mais alguém que queria falar, além do Léo? Só que é a mesma coisa que o Léo falou. Ah, tudo bem, Isaac, beleza. Então, é isso aí mesmo, tá? Então, a menor parte que constitui a matéria. E aí, nós vimos que existem diferentes átomos, né? Esses diferentes átomos a gente chama de elementos químicos, tá? Que eu coloquei aqui para vocês. Então, as menores partes que constituem a matéria a gente chama de átomo. Só que um átomo que constitui um determinado material, ele é diferente do átomo que constitui outro material. Por exemplo, os átomos que eu tenho aqui na minha água é diferente dos átomos que eu tenho aqui no meu celular, né? Então, cada material aí tem os seus átomos diferentes e a gente chama isso de elementos químicos. Só que esses elementos químicos, eles se ligam uns com os outros, né? E aí eles formam substâncias. E dentro das substâncias, que são os elementos químicos ligados, conectados, a gente tem a substância simples e a substância composta. Alguém sabe me dizer qual é a diferença entre simples e composta? A quantidade do material? A quantidade de material ou de elemento químico, Léo? Do elemento químico. O material que eu falei seria o elemento químico. Tudo Os bem, reagentes. Então, a diferença é na quantidade de elemento químico. Simples seria quando nós tivermos quantos elementos? Como, Sora? Nós vamos ter substância simples quando nós tivermos qual quantidade de elemento químico? Quando tiver quantos elementos químicos é uma substância simples? Uma? Dois. Uma. Simples é quando eu tenho um elemento químico só, tá? E composta é quando nós tivermos quantos? Dois ou mais. Dois ou mais, né? Então, estou aqui com os meus modelinhos moleculares, fiéis escudeiros aqui, ó. Então, tá vendo que eu tenho dois átomos conectados, né? Isso aqui é uma substância simples. Deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês, ó. Quando eu tenho o elemento químico solto assim, ó, tá vendo? Eles não estão conectados. Então, nesse caso, eu só tenho o elemento químico solto. Então, isso aqui é só a representação de elemento químico. Quando eles se conectam, né, quando eles se ligam,
aí sim que eu formo substância. Então, quando eu tenho só um tipo de átomo, ou seja, desculpa, quando eu tenho só um elemento químico aqui, ó, eu formo uma substância simples. Tá vendo que eles são os dois da mesma cor? Para indicar que é do mesmo elemento químico. Mas quando eu tenho mais de um elemento químico, nós temos uma substância composta, né? Então, como vocês podem ver aqui, são duas cores que eu tenho, o branco e o azul. Então, eu tenho dois elementos químicos nessa substância. Portanto, é uma substância composta, tá bom? E aí, pessoal, essas substâncias, elas podem interagir e formar uma reação química, né? E na reação química, a gente tem os reagentes e a gente tem os produtos. O que são os reagentes? Alguém se lembra? Eu falei isso para vocês já no comecinho do ano também. O que é o reagente numa reação química? E aí, manda aí, galera. O que é reagente? Professora, reagente, eu é- não sei muito bem dizer, mas precisa de pelo menos 2 reagentes para eles se transformarem e virarem um produto. Não necessariamente dois, Ricardo. A gente pode ter um só, né? E se eu tiver determinadas condições, eles já se tornam produtos. Então, não necessariamente a gente precisa de dois, tá? Qual que é a definição? Lembra que para representar uma transformação química, a gente sempre usa uma setinha, certo? Tudo que a gente tem antes da seta é a substância que eu preciso para a reação acontecer. Então, esses são, sim, os nossos reagentes. E o que eu formei depois são os nossos produtos, tá? Então, reagente é o que eu tenho antes da reação química e produto é o que eu tenho depois. Tá bom, pessoal? Tudo isso a gente já falou, certo? Bem? E agora a gente continua aqui. Aí também nós falamos da nossa querida tabela periódica, não é mesmo? Que eu expliquei para vocês que ela é o formato de uma tabela propriamente dita, né? Vamos dizer assim. Deixa eu visitar aqui. Isso. Ela é o formato de uma tabela, ou seja, a gente tem linhas e a gente tem colunas numa tabela, seja ela qual for, né? Esse é o formato. Só que na tabela periódica, essas linhas e essas colunas, elas têm nomes específicos. Alguém se lembra quais são esses nomes da tabela periódica? Como que são chamadas as linhas, ó, que está na horizontal aqui, alguém lembra? As linhas são Família? Peraí, vamos ver. Família, a gente tem esse nome, mas não são para as linhas. Fala, Léo, como que você ia dizer o nome das linhas? Esqueci o que eu ia falar agora. Ah, esqueceu? Eita. É verdade. A Yara falou sobre as famílias, mas as famílias é o nome dado para as nossas colunas, tá? O que está na vertical. Então é assim, ó. Então, período. Então, são as... Isso, tá? Então, nós temos 7 períodos. E as nossas colunas são chamados de grupos ou famílias. Ou seja, o que está na vertical e nós temos 18, tá? Esses são os nomes. Não que vocês tenham que decorar nem nada do tipo, tá? Mas só para vocês saberem o que significa quando de repente vocês se depararem com esses nomes, tá bom? E, galera, toda e qualquer tabela periódica sempre vai ter uma legenda, tá? Que é isso aqui, ó. Às vezes aparece no começo, às vezes aparece no final, tudo depende. Então, nessa legenda, ele vai mostrar para vocês onde está cada informação, tá bom? Então, nessa legenda, nessa tabela periódica, o que está em cima é o número atômico, o que está no meio é o símbolo do elemento químico, o nome está embaixo e o peso atômico também está embaixo, que é a massa também, tá? Peso e massa atômica, nesse caso, são sinônimos. E aqui eu mostrei para vocês também, na aula passada, qual é a diferença, pessoal, para a gente representar, né, os símbolos. E aí eu expliquei para vocês o seguinte, quando a gente tem uma fórmula química, a gente vai analisar as letras maiúsculas que a gente tem, né, em cada situação. E o número que tiver embaixo dessas letras maiúsculas, que é o que a gente chama de índice, vai indicar quantos átomos tem ali. Então, por exemplo,
Aqui, ó, quantas letras maiúsculas a gente tem no FE? Ó, quantas letras maiúsculas eu tenho aqui? Tem uma letra maiúscula só, eu tenho uma maiúscula e uma minúscula. Isso significa que eu só tenho um elemento químico, porque a quantidade de letra maiúscula me indica a quantidade de elemento químico. Tem algum número aqui no pezinho do FE? Não, não aparece nenhum. Então, é como se fosse, né, 1. Então, quando não aparece número nenhum no pezinho dele, é 1. Isso indica que aqui nós temos um átomo de ferro, tá? Aqui o O, eu tenho uma letra maiúscula, certo? Então, eu tenho um elemento químico, o O de oxigênio. Mas quantos átomos de oxigênio a gente tem? Olha o número que eu tenho aqui no pezinho dele. 2, tá? Agora, NaOH. Quantas letras maiúsculas eu tenho? 1, 2, 3. Então, são 3 elementos químicos que eu tenho. Ó, o N está junto com o A. Então, é Na, é um símbolo, O é outro e H é outro. Não que vocês tenham que saber, mas vocês olhariam lá na tabela periódica, por exemplo, ó, o Na, qual que é o símbolo do Na? Ó, significa sódio. Então, essa substância aqui, ó, tem algum número no pezinho do Na? Não, não tem. Então, é 1. Então, eu tenho 1 do Na, ou seja, 1 do sódio, 1 do O e 1 do H, tá? Então, essa substância aqui é a soda cáustica e ela é composta por um átomo de Na, que é o sódio, um átomo de O, que é o oxigênio, e um átomo de H, que é o hidrogênio, tá bom? Então, é assim que a gente faz para representar a substância. Aqui, ó, a reação química. Lembrando que a seta sempre vai representar a transformação química. E como eu falei já, né? Tudo que eu tenho antes da seta são as substâncias que eu preciso para a reação acontecer. Então, são os chamados reagentes. E tudo que eu tenho depois da seta foi o que eu formei depois da reação. Então, são os nossos produtos, tá? E esses números grandões que aparecem aqui na frente da substância mostra para a gente quantas partículas nós temos, tá? Então, assim, ó, o número pequenininho que aparece embaixo representa quantos átomos. E o número grandão que aparece indica quantas partículas nós temos, tá? E aqui nessa ilustração seguinte, aparece melhor para vocês verem, ó. H2. Então, eu tenho 2H, tá vendo? Ligados aqui. Mas quantas partículas eu tenho dos Hs? 2. Então, é por isso que eu tenho aqui essa ligação, essa representação 2 vezes, tá? O2. Quantos átomos do O2 eu tenho aqui, ó? É o número que aparece embaixo. Então, eu tenho 2 Os, né? 2 oxigênios. E aqui, ó, 2H2O. Então, eu vou olhar aqui primeiro, na substância. H2O. Então, quantos do H eu tenho? 2. Quantos O eu tenho do oxigênio? Não apareceu número nenhum. Então, é 1. Só que isso eu vou representar quantas vezes? 2, porque a gente tem 2 partículas, tá? Lembrando que aqui, para o H e para o O, como eu só tenho um elemento químico, a gente tem substância simples. Aqui, como eu tenho H e O juntos, né? Ou seja, 2 elementos químicos, a gente tem uma substância composta, tá? Mas, pessoal, eu vou mostrar para vocês isso nas atividades, que talvez, acho que isso fique mais claro para vocês, né? Do que só eu falando. Agora, a gente vai resolver junto, então, essas atividades às quais estou me referindo. Aqui, pessoal, vocês estão vendo a minha lousinha agora, aquela do Google?
Estão vendo a luzinha aí, ó? Sim, Sora. Então, vamos lá, ó. Então, o que eu quero que a gente vai fazer agora junto, ó? Detalhe a composição das substâncias abaixo e classifique-as em simples e compostas. Então, nós temos aqui, vamos começar, obviamente, pela letra A, H2. Então, vamos lá. Vou pôr aqui. H2. Tá? Vamos lá. Quantas letras maiúsculas eu tenho aqui? Quantas letras maiúsculas eu tenho? Uma. Então, que é o H maiúsculo. Então, vamos supor que a gente não sabe qual símbolo é esse. Aí, o que vocês fariam? Vocês olhariam na tabela periódica. Mas acredito que vocês já saibam que elemento químico que é esse que representa pela letra H. Qual é esse elemento químico que é representado Hidrogênio. pela letra H? Hidrogênio. Muito bem, isso mesmo. Aí, pessoal, ó, quantos hidrogênios eu tenho nessa substância? Eu vou olhar para o índice, que é o número que aparece embaixo, no pezinho dele, tá certo? Quantos átomos a gente tem ali? Que número que é esse que aparece aqui? 2. 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar uma setinha aqui, ó, para a gente indicar quantos elementos, quantos átomos tem aqui. Então, eu vou escrever 2 átomos. Eu vou abreviar, tá? Mas seria 2 átomos, tá? Representado por AT. 2 átomos de quem? Do H. E o H é o nosso hidrogênio. Oi, gente. Tá difícil escrever aqui hoje. Hidrogênio. Só que aqui, ó, o exercício pediu para detalhar em simples e composta, tá? É uma substância simples ou é composta? Eu só tenho um elemento químico, só o hidrogênio. Então, é uma substância o quê? Simples ou composta? Simples. Simples. Então, vou escrever aqui. Simples. Tá? Agora, a letra B. Ó, quantas letras maiúsculas a gente tem aqui, ó? NaCl. Quantas letras maiúsculas tem? Quantas letras 2, maiúsculas? Sora. Hã? Não entendi, Ricardo. Por favor, fala de novo. É que cortou o áudio, eu não consegui entender o que a Sora perguntou. Ah, tá. Eu perguntei quantas letras maiúsculas a gente tem no NaCl. Aqui, ó, olhando. Quantas 3. letras maiúsculas? 3 ou 2? E aí, ó. Olha aqui, assim, ó. Às vezes fica até mais- O N, o C e o L, não é? Ah, não, o L é minúsculo. Exatamente. Tá? Então, são É. duas. O o N e o C, né? Aí o A tá junto com o N e o L tá junto com o C. Ou seja, eu tenho 2 elementos químicos, né? Então, o Na é um e o Cl é outro, tá? Então, a gente vai olhar lá na tabela periódica e ver quem representa o Na e quem representa o Cl, tá? Então, vamos vir aqui na tabela periódica. Olha só, o Na a gente já tinha circulado. Então, o Na representa quem? Ó, aqui em cima. Sódio. Sódio. Cl, vamos ver quem acha o Cl aí. Cloro. Cloro, muito bem, tá? Então, agora eu vou voltar lá na nossa lousa para escrever quem é quem, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O Cl, que é o cloro, tem algum número que está aparecendo no pé dele? Não. Não. Então, isso significa que é 1. Então, aqui, ó, a gente tem um átomo. O Cl é o nosso
cloro. Então, um átomo de cloro, certo? Vou puxar outra setinha para o Na. Tem algum número no pé do Na? Tem algum índice para o Na? Não. Também não. Então, isso representa 1. Então, eu tenho um átomo de... O Na é o nosso sódio. Tudo bem? Isso significa que eu tenho cloro e sódio, ou seja, 2 elementos químicos. Isso representa uma substância simples ou composta? Composta. Composta. Aí a gente escreve aqui. Composta, Sora. Beleza? Agora vamos lá para a letra C, ó. H2SO4. Quantas letras maiúsculas a gente tem, ó? Quantas letras maiúsculas tem aqui? 3, Sora. 3. Muito bem. Eu vou escrever só ele aqui embaixo. Agora, o que a gente vai fazer? Então, se eu tenho 3 letras maiúsculas, ó, H é uma, né? O S é outra e o O é outra. Acho que o H e o O, vocês já sabem de qual elemento químico que é, certo? Ou não? Oxigênio? Isso, então vamos começar lá, ó. Então, eu vou puxar a setinha aqui embaixo do O, ó. Qual é o número que está aparecendo de índice do oxigênio? Ou seja, está no pezinho dele lá. Qual é o número que é? 4. 4. Então, isso representa 4 átomos do O, que é o nosso oxigênio. Certo? O S eu vou deixar para depois que a gente vai olhar lá na tabela periódica, tá? Então, vamos para o H. Qual é o número que aparece aqui no pezinho do H? Qual que é o índice dele? 2. 2. Então, isso representa 2 átomos. O H representa o que mesmo? Que a gente falou até aqui na letra A, ó. Nitrogênio. Hidrogênio. Então, 2 átomos de hidrogênio, tá? O S, a gente poderia olhar lá na tabela, mas por um acaso alguém sabe Sódio. o que o S representa? Sódio, Ricardo. Vamos confirmar lá? Ver. Ó, o S está do lado do cloro que eu circulei. O que é o S? Nossa, enxofre. Lembra de sulfur, do latim, tá? Sódio é Na. Então, pessoal, a gente vai escrever lá agora quantos átomos do enxofre a gente tem, tá? Tem algum índice para o enxofre aqui, ó? Tem algum número que aparece no pezinho dele aqui? Não. Não, então representa que é quantos? Se não aparece número nenhum, é? Não aparece número nenhum, é? Quando não tem número embaixo, só 1. É 1. Então, a gente tem um átomo de enxofre, tá? Ô, gente, eu fiz uma folhinha com essas atividades, tá escrito à mão. Depois eu mando a foto, tá? Para ficar melhor que essa. Fiz assim, ó. Depois eu mando para vocês, tá? A hora que terminar a aula, que a gente vai ficar melhor para entender, né? Ó, então o H2SO4 é uma substância simples ou composta? Composta, Sora. Composta porque a gente tem 3 elementos químicos, tá? A gente escreve aqui, composta. Agora a letra D.
Então, a gente começa fazendo aquela pergunta. Quantas letras maiúsculas a gente tem na letra D? Quantas letras maiúsculas tem aqui? 2. 2, né? Então, uma é o N e o outro é o H, né? Gente, eu vou passar pro coisa frente. Vou até colocar 3 aqui. Vocês vão ver o que escrever. Vou colocar aqui, tá? I, H, 3. Tá? Então, ó, o H representa o que mesmo? Que a gente já falou? Hidrogênio. Hidrogênio. Então, qual é o índice do hidrogênio? Qual é o número que aparece no pezinho dele aqui? 3. 3. Então, a gente tem 3 átomos de hidrogênio. Tá? E o N? Alguém sabe qual é o elemento químico representado pela letra N? Alguém sabe? Ou é melhor mostrar a tabela? Eu acho que é sódio, Sora. Ou é Na, o sódio? É Na. Ah, então eu... Alguém tem mais algum palpite? E aí, o que é a letra N? Qual elemento químico que é? Que é o N, A galera? letra N É, é hidrogênio. não, quase isso. Ó, o N é o quê? Nitrogênio. Nitrogênio. É que é meio ruim para enxergar, né? Então, galera, o N é de... Consegui enxergar. É difícil enxergar mesmo. Mas então, quando vocês forem responder esse tipo de atividade, vocês precisam ter uma tabela periódica perto, tá? Existem aplicativos de tabela periódica, mas eu falo no fim da aula, tá bom? Então, o N representa nitrogênio, que a gente confirmou lá na tabela, tá? Qual é o índice do nitrogênio? Aparece algum número aqui? Não, é só um. Então, é 1. Então, a gente vai escrever 1 átomo de nitrogênio. Olha, gente, o que escrevi aqui? Nitrogênio, tá bom? Então, essa substância é uma substância simples ou composta? Composta. Composta, porque a gente tem 2 elementos químicos, né? O N e o H. Vamos escrever aqui composta. Beleza? Agora, pessoal, ó. E se eu tiver um número grandão aqui na frente, ó, olha aqui, tá? Como eu disse para vocês, isso aqui representa o número de partículas, tá bom? Mas eu vou olhar para ele só depois. Então, vamos continuar fazendo o que a gente estava fazendo antes, ó. Então, vamos começar. Quantas letras maiúsculas eu tenho aqui? Quantas letras? Uma só, né? Então, é o O. A letra O representa qual elemento químico mesmo? O O representa o quê? Vocês lembram? Volto Oxigênio. lá. Oxigênio, tá? Tem algum índice aqui, ó? Tem algum número que aparece no pé dele? 2. 2. 2. Então, essa substância, ela é formada por 2 átomos de oxigênio.
tá? Só que eu tenho duas partículas dela, tá? Então, eu tenho duas partículas, que é aquilo que eu mostrei para vocês, tá? Vou pegar aqui o modelinho para mostrar para vocês. Então, ó, cada partícula eu tenho 2 átomos de oxigênio, mas 2O2 representa que eu tenho 2 partículas aqui. Tudo bem, pessoal? E essa é uma substância simples ou composta? Lembrando que para isso eu vou olhar Simples, na os verdade. elementos químicos, ou seja, quantas letras maiúsculas eu tenho aqui. Então, é uma substância Simples? simples, tá? Porque eu só tenho um elemento químico, ou seja, eu só tenho o oxigênio formando essa substância. Tá? Pessoal, será que ficou um pouquinho mais claro agora para vocês entenderem como que a gente faz? E aí? E aí, pessoal, ficou mais claro agora? Um pouquinho, pelo menos? Ô, senhora, eu só não entendi muito bem o de partícula. A senhora pode repetir, por favor? Claro. Eu vou voltar aqui, ó, no slide. Peraí. O número de partículas, Ricardo, é assim, ó. Eu tenho uma substância formada aqui, ó, 2 átomos que se ligaram e formaram uma substância. Nesse caso, uma substância assim, tá? Porque, tá vendo? Só tem uma mesma cor aqui de átomo, só tem um elemento químico, tá? Isso indica, Ricardo, que aqui eu só tenho uma partícula. E nessa partícula é como se fosse um conjunto de átomos, tá? Então, nesse conjunto aqui, eu tenho 2 átomos. Mas agora, ó, se eu tenho esse 2 na frente, eu tenho mais um conjuntinho, né? Então, eu tenho 2 partículas, tá? Então, é como se fosse o conjunto deles forma uma partícula. Então, nesse caso aqui, dessa substância, ó, um conjunto tem 4 átomos, né? Um azul e 3 do branquinho. Então, isso aqui é um conjunto. Se eu pegar um outro conjunto igual a esse, aí eu vou ter 2 partículas, tá bom? Então, o número grandão que aparece na frente vai te falar quantos conjuntos eu tenho, tá? E o número pequenininho que aparece embaixo vai te falar quantos átomos eu tenho dentro de cada conjunto desse daqui. Tudo bem, Ricardo? Será que ficou mais claro agora? Agora eu entendi, senhora. Obrigado. Por nada. Aí, pessoal, ó, eu coloquei aqui para vocês, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 3 minutos. Eu coloquei aqui para vocês umas atividades extras, tá? Se vocês quiserem, tira um print, que acho que fica mais fácil. Eu vou até tirar aqui a tela. Ó. Isso. Tira um print aqui agora para vocês fazerem como atividades extras, tá bom? Então, vocês vão fazer exatamente como que eu fiz agora no